Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu não sei você, mas eu sou um grande fã de ficção científica. Ainda mais aquelas histórias que se preocupam em explicar toda a ciência por trás de cada evento. Você aí que é fã de Interestelar, eu sei que você me entende. Então junte uma ficção científica pesada a um enredo que é mais uma pegada de thriller policial e de assalto, tudo isso ambientado na Lua e você tem uma combinação com muito potencial. Tu já se imaginou como é viver na Lua? E eu não tô falando de viver numa base científica da NASA, nada disso. Eu tô falando de viver numa cidade na Lua mesmo, onde você tem, por exemplo, uma política, uma economia muito própria daquela região. Essa mistura de temas é a proposta do livro Artemis, do Andy Weir, que é um autor de outras obras de ficção científica, como é o caso do aclamado Perdido em Marte. Aqui a história se passa em Artemis, a primeira cidade na Lua. A protagonista, a Jaz Bashara, é uma jovem engenheira que vive fazendo bicos, alguns deles bem ilegais, para tentar juntar dinheiro e mudar de vida. Um dia ela é convidada e aceita fazer um trabalho bem arriscado, que é sabotar um sistema industrial bem complexo em troca de uma grana alta. Na cabeça dela, o plano é muito simples, mas como é bem típico dessas histórias, as coisas saem do controle e Jaz acaba se envolvendo numa conspiração que pode acabar impactando a cidade inteira. Um ponto forte aqui dessa história é o cenário. A gente consegue notar que a cidade Artemis foi muito bem construída. Dá para perceber como o autor pensou em como uma sociedade funcionaria nesse local, desde a gravidade até a economia que é baseada na mineração e no turismo. É um mundo crível, que oferece detalhes que enriquecem de verdade a leitura. Além disso, você aprende algumas coisas de física, química e engenharia enquanto vê as coisas explodirem na Lua. Dito isso, é com uma tristeza que eu digo que o livro tinha muito potencial, mas ele não chega nem perto do que ele poderia ter sido. O autor constrói, com muito cuidado, toda a parte científica e estrutural da cidade, mas ele se esquece do principal para um livro marcante, que é uma boa história com bons personagens. Para entender isso, vamos falar um pouco agora sobre a protagonista. A Jaz se apresenta como uma personagem malandra, sarcástica e inteligente. Porém, esse terceiro aspecto da inteligência é explorado de uma forma particularmente irritante. Todo personagem que encontra ela a diz que ela é um gênio, que ela precisa se dedicar mais, que ela tinha muito potencial, mas em nenhum momento a gente vê isso sendo desenvolvido. Ela tem características que fazem ela ser malandra? Sim. Ela também tem características que fazem ela ser sarcástica? Também. Mas a inteligência, que é algo que é tão discutido na trama, nunca é desenvolvido na personagem. Parece que ela está ali somente para mostrar que ela consegue tirar soluções espertas em algumas situações. Nada além disso. A gente também não conhece a fundo as ambições, as aflições e as particularidades da protagonista. E isso se estende também para os coadjuvantes. Todos eles parecem, de certa forma, caricatos e muito superficiais. A gente pode falar que eles são completamente esquecíveis. Um outro aspecto que me incomodou foi que a nacionalidade de alguns personagens, que é destacada em certos momentos, parece ter sido meio subaproveitada. Sabemos que Jaz e seu pai são da Arábia Saudita, mas a gente vê muito pouco de como essas origens interferem e influenciam na vida deles. E os antagonistas, que é uma gangue do Brasil conhecida como o Palácio, é ainda pior. Porque além de não ter sido explicado quase nada da origem deles, parece que eles nem são de fato brasileiros, e sim uma representação da América Latina. Isso acontece especialmente por conta dos nomes dos integrantes, como é o caso do personagem conhecido como Álvares. Pô, sério, numa boa. Vê se Álvares é um nome comum no Brasil. Não é, né? A gente sabe que pode ser um nome comum na Argentina, no Uruguai, mas no Brasil? Pô, por favor. Acho que esse livro ele destoa de outras obras de ficção científicas mais densas, como é o caso do próprio Perdido em Marte, onde além da parte científica ser muito bem explorada, o lado humano também é mais aprofundado. Artemis é um livro bastante acelerado, quase como se fosse um tipo de Missão Impossível, só que mais raso ainda. A ação é boa, os personagens nem tanto. É um livro que pode divertir em alguns momentos, mas fica muito aquém do esperado. No fim, fica a saudade do que poderia ter sido. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Não esquece de curtir para me dar uma moral e de se inscrever no canal, assim vocês acompanham quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo se você já ouviu falar sobre esse livro, se já leu algum livro desse autor, para a gente conversar um pouco mais nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu!